Uma das maiores incompreensões do amor romântico é achar que ele só existe, que ele só pode acontecer quando tem aquele burburinho, ou aquele frio na barriga, ou alguma variação disso. Essa incompreensão pode te prejudicar. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje, se eu não me engano, é a número 44, até corrigir aqui. Acho que eu não me engano, não. Deixa eu até confirmar aqui. Bom, não, é a 43. Poxa, 43. Ainda bem que eu já tinha atualizado. Bom, então hoje é a hashtag Live do Burigato 43. E o que é a hashtag Live do Burigato? Muito simples. Eu posto frases no meu Instagram e a partir dessas frases eu venho aqui explorar os conceitos onde vocês mandaram a hashtag e também responder algumas dúvidas que foram enviadas pela hashtag lá nos comentários, beleza? O horário das lives, 12h17. Então, se você quer participar ao vivo comigo no Instagram, 12h17. E também, se você quer ser avisado para não perder, né? Aqui na descrição, se você estiver assistindo gravada essa live, eu deixo o link do meu canal no Telegram, onde eu aviso sempre que a gente entra ao vivo. Se você está ao vivo aqui comigo, clica aqui, depois vai lá e entra no canal do Telegram. Beleza? Então, vamos começar com a nossa live. Só um detalhe, inscrições para o portal Poder Social abertas, tá? Se encerram amanhã. Então fique esperto. Postei uma aula ontem no meu canal, uma puta aula, tema sobre inveja, tá? E no final eu explico como funciona e amanhã já se encerra. Sexta-feira, 14 de fevereiro, então fique esperto aí. Beleza? Vamos lá então, ó. Seguinte, primeiro, então, uma das maiores incompreensões do amor romântico é acreditar que ele só existe quando dá aquele choque. Ou seja, se já aconteceu com você, de você talvez negar alguém, porque, não me deu aquele negócio, sabe? Mas blá blá blá, mas blá blá blá. Bom, cuidado, essa é uma grande incompreensão e nós vamos explorar agora. Primeiro, né, como eu já imaginava, né, nos comentários, Thiago, mas isso aí que você tá falando é paixão. Thiago, mas isso aí que você tá falando varia. Bom, vamos lá. Começo. Claro que varia. É óbvio que varia, né? É muito importante ressaltar que quando eu trago algum conhecimento, algum conceito para vocês, não é porque aquilo é uma vertente exata que vai sempre se concretizar na sua realidade. Não. É mais um caminho que você deve olhar e tomar cuidado se você, enfim, levar errado. Como, por exemplo, uma das maiores incompreensões do amor é um caminho. Talvez você seja uma incompreensão na sua vida, talvez não, né? Mas então vamos lá. Primeiro, varia? Claro que varia, certo? Segundo, Thiago, mas isso que você está falando não é amor, e sim paixão. Bom, até coloco aqui. Paixão, até o próprio Pedro Calabres coloca também dessa forma. Paixão é um estágio do amor e não algo totalmente diferente, tá? Assim, eu não quero abordar aqui agora, pelo menos, não quero ficar falando do amor em si, tá? Não é o tema da live em específico, mas pareça que seja, né? Na verdade, eu quero falar do burburinho, se tem ou não, e o que eu devo fazer com ele, tá bom? Então, assim, a gente poderia explorar as diversas formas de amor, inclusive do ponto de vista filosófico, tá? Mas imagine o seguinte, se você olha e se você sente aquele burburinho por alguém, tá certo? Aí você fala, não, mas isso aí é paixão e não amor, né? O que isso quer dizer de fato? Isso quer dizer, então, que você não deve investir? Isso quer dizer que você deve sair fora? Isso quer dizer que não é verdadeiro? O que isso quer dizer? Na moral, porra nenhuma. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você talvez esteja com alguma insegurança em relação a essa pessoa e agora você está querendo justificar com base em separações filosóficas, tá? Mas assim, é óbvio que se você for categorizar, puta, isso aqui é amor, aquele amor, né? E outra, na verdade tem tantas definições de amor que é complicado até se falar, puta, é amor, né? Mas assim, eu vejo que nesse exato momento é uma coisa que não importa. Porque assim, eu tô apaixonado, ou eu estou amando, ou eu estou blá blá blá. Poxa, se essa pessoa que você está apaixonada provavelmente falar eu te amo, você vai repetir, você vai ser recíproco, né? Outra coisa, você tá vivendo e tá pensando o tempo inteiro na pessoa. Né? Então não, é paixão, mas não, é amor e tal. Bom, é uma separação que não necessariamente traz benefício no sentido, na minha compreensão, tá? E você pode discordar quanto você quiser, mas não traz benefício prático, né? Então é mais uma separação, até muitas vezes como uma ressalva pra gente não se entregar ou se justificar, se não der certo, mas também era paixão, não era amor, né? Então assim, é muito complicado entender
especificamente o que é um, o que é outro, que para onde vai, com a definição certa, não existe, certo? Se você estudar, você vai ver que, puta, cada pessoa, de certa forma, vai ter uma abordagem, né? Então entenda assim, paixão, primeiro, é algo que está inserido na arte de amar, né? E se você está apaixonado por alguém, entenda aquilo como um sentimento que você deve conduzir de uma forma apaixonada, romântica e tudo mais, e não como uma separação, como se depois de um tempo você pulasse uma linha e eu deixasse de pular a linha, tá bom? Agora, vamos entender então um pouco mais isso aí. Primeiro, então vamos falar do que a gente escolhe e do que a gente não escolhe. Apaixonar-se é uma escolha? Não. Com certeza não é. Por quê? Porque a gente se apaixona muitas vezes sem entender absolutamente nada de como aquilo aconteceu, certo? Então apaixonar-se não é uma escolha de certa forma, né? Nós não controlamos o que nós temos como emoção, o que nós muitas vezes sentimos. Nós controlamos o nosso comportamento, que talvez gere, que com certeza gerará emoções e sentimentos. Mas a gente não controla se a gente se apaixona por aquela pessoa, se a gente não se apaixona por aquela pessoa, né? Tanto que até, por exemplo, do ponto de vista filosófico, né, o Clóvis de Barros Filho fala que a filosofia sempre não negou, mas ela tende a querer se afastar de coisas que a gente não controla. E emoções a gente não controla, então prega-se muito uma vida como se fosse num carrossel e não numa montanha-russa, né? Algo que é tudo controlado, algo que a gente sabe que vai acontecer, né? Eles até denominam como ataraxia, acredito que se pronuncia assim, né? E, inclusive, um dos filósofos que ele menciona, o Lucrécio, fala que quando você se apaixona, você deve imediatamente buscar imperfeições na pessoa para que você se livre daquele amor, né? E muitas vezes o amor ele é tratado como uma doença, né? Por quê? Porque aquilo domina a tua cabeça, você não sabe mais, você só pensa na pessoa e tal. E aí, poxa, é a mesma coisa, paixão, amor, tá tudo ali misturado, né? Não tem como você, é como se você pegasse, sei lá, água com alguma outra substância que se mistura. E aí, como que eu tiro, né? Leite com Nescau, como que eu separo? Não dá, tá ali no meio da mistura e é isso aí mesmo, né? Então, bom, apaixonar-se não é uma escolha, tá? E paixão é um estágio do amor e não algo totalmente diferente. Então, essas são as minhas compreensões práticas, tá? Agora, tá, então, pô, Thiago, peraí. Se apaixonar-se não é uma escolha, o que eu faço? Porque você falou que uma das maiores incompreensões do amor é quando, né, achar que ele só existe quando dá aquele burburinho, né? Eu só sinto esse burburinho quando eu de fato me apaixono, né? E quando eu não me apaixono, eu não sinto aquele burburinho. Bom, agora a gente vai começar a entrar na parte mais legal e mais necessária, né? Que é o seguinte, cuidado com seus vícios. Bom, se a gente sabe que apaixonar-se não é uma escolha, então ela vai acontecer. Não é porque a gente está entendendo filosoficamente ou conceitualmente que nós não sentiremos determinadas emoções. A gente vai continuar sentindo. Então, meu objetivo aqui nessa análise é ajudar você a fazer isso de forma mais inteligente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, cuidado com seus vícios. Eu quero falar aqui da diferença do relacionamento montanha-russa e do relacionamento carrossel, né? Qual é a diferença aqui, então? Bom, a gente imagina o seguinte, o nosso corpo, ele não não sei se por um bom tempo, mas pelo menos eu acreditava que só a nossa cabeça, né, é que trazia para nós o que a gente sentia, certo? Então era só a nossa cabeça, a gente pensa e aí o corpo sente e tal, e aí, não tô entendendo, a pessoa tá mandando um negócio de chuva aqui. Bom, vamos lá. Até me perdi na linha de raciocínio, mas vamos lá. Inclusive, vou responder algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, tiver ao vivo aqui comigo, faz aí que se der tempo eu respondo, tá? Sobre esse tema. Bom, então o nosso corpo, o que ele acontece? Ele determina o que a gente sente tanto quanto a nossa mentalidade, tá certo? Isso é muito importante entender. Deiazinha, oi! Poxa, eu vou ter que tirar essa pessoa que tá... Deixa eu... não consigo. Tá mandando um monte de coisa nada a ver aqui. Bom, beleza. Agora sim, tá? Vamos lá. Seguinte, continuando então. O que acontece? Ó, desculpa, tá? Perdi bastante a linha de raciocínio, acabei olhando pros comentários. Deia, oi pra você. Vamos lá, ó. Então cuidado com seus vícios. O nosso corpo e a nossa mente, ambos se retroalimentam. Beleza? Ambos se retroalimentam. O que eu quero dizer? A nossa cabeça
gera pensamentos e tudo mais que geram sensações no nosso corpo. Tipo quando você lembra da pessoa amada, beleza? Certo? Agora entra a parte interessante. O nosso corpo também. Tá, Thiago, você tá inventando isso aí? Nunca. Nada que eu falo vem da minha cabeça especificamente. Tudo vem de um aglomerado de conhecimentos que eu fui experimentando e também, principalmente, estudando. E aí, o Dr. Joe Dispenza nos explica o seguinte: o nosso corpo, ele se vicia em certas emoções. Ou seja, o nosso corpo, tá? Ele se vicia em determinadas sensações e ele alimenta a nossa cabeça também. Caraca, que merda! Como assim? Vamos lá. Imagine que você, todo dia, às 7 da manhã, vai para o seu trabalho. E às 7 da manhã, você enfrenta um trânsito extremamente estressante. Você berra, bate no volante, briga, xinga. O que acontece? Sábado e domingo, você não trabalha. Você não enfrenta aquele trânsito, né? Só que o teu corpo se viciou naquela sensação. Logo, programadamente, ele acredita que às 7 horas você vai enfrentar de novo aquele trânsito. Logo, ele recruta algumas coisas do seu corpo para que você esteja preparado novamente para aquele desafio, certo? Qual que é a merda aqui? Você vai estar sábado às 7 da manhã, assistindo um jornal e vai estar estressado. E você não vai entender por que você está estressado. E aí, uma das possibilidades é que o seu corpo se viciou naquilo. Bom, então qual que é a merda disso tudo aqui? Talvez você hoje só fale assim, eu só vou investir quando de fato eu encontrar alguém que me gere aquele burburinho, beleza? Só que qual que é a merda aqui? Qual é a garantia de que aquele burburinho de fato faz bem pra você? Qual é a garantia de que de fato aquele burburinho é saudável? Por exemplo, o seu corpo, ele é apaixonado por doce. Quando ele olha aquilo lá, ele sente uma coisa magnífica em relação ao doce, tá? Certo? O que acontece? Você pode enfiar a cara ali e comer quanto você quiser? Não, você sabe que aquilo te faz mal. O problema é que quando a gente se apaixona, obviamente, a gente não necessariamente sabe se aquilo faz mal, né? Então, a gente acredita que só a paixão pode acontecer quando rolar aquele burburinho. Mas espera aí, eu não tenho a certeza de que isso vai ser bom pra mim, né? Então, se eu só me apaixono dessa forma, se eu só invisto nesta linha, eu provavelmente corro muito risco de aquilo dar errado. Por quê? Porque eu me vicio em certas coisas com as quais eu acredito que é a minha vertente saudável ou que é o que de fato eu devo me investir. Então, por exemplo, você sempre se apaixona por um tipo de pessoa, mas nunca dá certo, tá? Só que aquele tipo de pessoa é exatamente o tipo de pessoa que gera o burburinho em você. Aí, você através, sei lá, você vai lá, vai para um profissional especializado, você conversa, ou você reflete por você mesmo, e aí você entende que você, na verdade, tem um perfil péssimo que é o quê? Você talvez tenha tido um trauma X e aí, quando não, você hoje tem uma necessidade de querer salvar determinadas pessoas. Você olha aquela pessoa problemática, é tipo, vamos pegar um exemplo básico, né? Que é muito em livros de psicologia aborda muito. Você pega assim, por exemplo, um pai que foi muito crítico e tal com uma filha, ou com um filho, vamos dizer assim, e aí, quando não, ele se relaciona ou ela se relaciona sempre com um bad boy ou com uma bad girl, com uma pessoa que é totalmente revoltada, que vai contra todas as regras. Bom, se essa pessoa que vai contra todas as regras é a única pessoa que te faz e te gera aquele burburinho, você sempre vai se apaixonar por aquele tipo de pessoa, acreditando que essa é ali que mora a tua paixão. E aí uma pessoa que de fato é saudável para você, você vai negar, porque ela não te gera aquele burburinho imediato. Sacou a ideia? Então qual que é o ponto aqui? Thiago, então você é contra a paixão? É óbvio que não, já falei que não dá para escolher, né? Mas o que eu quero apontar para você? Eu quero apontar que não existe só esse caminho. E principalmente, quando você se apaixona, entra num relacionamento e frequentemente ele dá errado, muito provavelmente o que te gera o burburinho está sendo algo que não vai te levar para um relacionamento saudável, ou pelo menos tem menos chances de. Logo, quando você abre para isso e você presta atenção em como a paixão se forma dentro de você, você começa a abrir e olhar para, na verdade, o tipo de pessoa que você quer e não para o sentimento imediato que aquela pessoa gera em você. Ou seja, você vive, né? E todo mundo vai viver, tá? E nós vamos continuar nos apaixonando por talvez pessoas que geram problemas para nós. E até quando a gente encontrar a pessoa ideal, né? Que não existe, a gente constrói isso, nós temos a possibilidade, na verdade, isso vai acontecer. Vai ser uma das pessoas que mais gerará sofrimento com a gente, porque a gente vai partilhar diversas coisas íntimas, certo? E vamos compartilhar problemas. Então, com o amor, vem os problemas, vem a dificuldade.
Tá? Então, qual que é o ponto fundamental? Preste atenção nos seus vícios e preste atenção em qual tipo de relacionamento você constantemente cai. No montanha-russa, que você nunca sabe o que vem na sequência e sempre você fica naquela linha e se ferra, ou aquele relacionamento carrossel que você nunca também tem emoção, porque isso é uma merda, certo? Então você precisa gerar emoção. Mas aí, qual que é a questão básica? Provavelmente, quando você se apaixona pelas montanhas russas, que são as pessoas que te geram aquela paixão avassaladora, tá? Mas que uma hora cansa de ser montanha russa e precisa ser carrossel também, né? Aí quando você percebe o que no carrossel te encanta, você também começa a observar que aquela pessoa talvez não despertou um amor gigantesco em você, mas que também, ou até quiçá, é essa pessoa que você deve escolher, porque talvez seja mais fácil gerar tensão do que controlar tensão. E aí entra no argumento final, que é: apaixonar-se não é uma escolha, mas construir uma relação é. Então, qual é o ponto? Entenda fundamentalmente os processos que te levam, seja a se apaixonar, seja a rejeitar alguém, e aí você vai começar a talvez fazer um mix melhor, né? E não vai, primeiro, cair de cabeça numa paixão, sempre acreditando que isso é o melhor para tua vida e se ferrar constantemente, tá? E também você não vai rejeitar aquela pessoa que chegou na tua vida de mansinho, mas que não te gerou aquele negócio magnífico, mas que se você permitir e investir, construir uma relação, você vai conseguir, por exemplo, ter uma vida estável, ter um relacionamento estável, ter uma pessoa com a qual você pode contar, tá? Porque talvez a pessoa que te gera esse burburinho sempre vem com muito mais problemas do que aquela pessoa que você observa e que você fala: essa pessoa não me gerou tanto, mas ela até que é interessante e tem alguns dos elementos que eu busco para minha vida, para minha fase, para o meu momento e por aí vai, beleza? Então não é negar a paixão e também não é negar o ponto saudável, é tentar analisá-lo, né, e fazer um mix disso daí, para que você consiga, obviamente, ter muito mais discernimento nas suas decisões. Para de achar que o amor é algo que acontece e a gente não precisa fazer nada. Se fosse só isso, né, poxa, não faríamos nada. O meu trabalho não existiria, não precisaríamos pensar para nada, porque tudo seria automático, é só viver, né? E não é assim. Vamos aprender a conduzir melhor a vida. E se você tá aqui, é o que você quer, tá? Vou agora responder algumas dúvidas que foram enviadas aqui pra mim pela hashtag. Então, se você quer me perguntar coisas, vai nas frases, põe a hashtag Live do Burigato, posta suas dúvidas que eu trago aqui, tá? E ó, só pra ressaltar, ontem eu dei uma aula, hoje é dia 13 de fevereiro, ontem, dia 12, eu dei uma aula sobre inveja, que sim, está disponível no meu canal, tá? E abri as vagas para o portal Poder Social, minha plataforma de assinatura, onde tem todos os meus treinamentos, comunidade exclusiva comigo, uma série de vantagens. Vai lá que eu explico direitinho e você tem 7 dias para você experimentar. Se você não gostar, devolvemos o seu valor. E é mais barato do que os livros que eu compro. E assim, vai lá assistir, sério, vai lá, veja, porque amanhã, sexta-feira, 14 de fevereiro, se encerram as vagas. Quando abre de novo, Thiago? Não tem previsão, nunca tem previsão. E outra coisa, né? Algumas pessoas me perguntaram: Thiago, os planos, você vai mudar os planos? Bom, por enquanto o plano é o que você tem lá disponível, que é o acesso anual, e inclusive o acesso anual ele é mais barato do que era apenas o mensal, tá? Então você vai lá, faz sua inscrição e ganha os 7 dias, porque você fazendo a sua inscrição sexta-feira, você ganha mais 7 dias para experimentar. Se você não gostar, vai embora, te devolvo 100% da grana, tá bom? Mas faça a sua inscrição agora, aproveite, porque de fato é a oportunidade que nós estamos oferecendo. Beleza? Bom, vamos lá então, ó. E o link tá na descrição se você tá assistindo gravado, e o link tá aqui se você tá ao vivo aqui comigo, tá bom? Vamos lá, ó. Então, ó, quais os riscos que são saudáveis correr e quais não são em um relacionamento íntimo? Vamos lá. Não tem como te responder essa pergunta. É impossível. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. De fato é. Eu não tenho como dizer pra você qual é o risco que você deve correr na tua vida. Não dá pra saber. Imagina, por exemplo, eu olho pra mim. Eu sou um cara, eu sou empreendedor. Eu trabalhar pros outros não dá, né? Certo? Minha mãe, nunca que ela pode ser empreendedora, porque o perfil dela é totalmente diferente, certo? Então, primeiro, é autoconhecimento. Qual é o seu perfil? O que de fato você busca, certo? Agora, a segunda coisa que, obviamente, a gente precisa estar atento é a seguinte coisa. Você
Como que é o teu relacionamento na maioria do tempo? Ele te gera mais sensações negativas ou positivas, né? E aí, de onde vêm essas sensações negativas, né? E qual é a projeção de que elas vão melhorar? Porque imagina, se constantemente você vive se sentindo culpada ou culpado, você precisa ligar um alerta. E você precisa comunicar isso para o seu cônjuge, né? E aí vocês precisam conversar para que isso melhore, né? Agora, qual que é o risco? Poxa, vamos lá. Uma coisa... então, essa é a linha de raciocínio que você deve levar. Agora, um ponto fundamental estava até vendo esses dias, acho que era o Pondé falando sobre isso, né? Que existe amor sem sofrimento? Não, claro que não tem como. É que nem existe filho que não te causa sofrimento, existe pai que não te causa... Existe relacionamento que não tenha sofrimento? Não tem. Todos os relacionamentos, uma hora ou outra, vão dar tilt ali. E você vai precisar aprender a lidar. Então, cuidado com também a sua indisposição ao desconforto ou atenção, né? A tensão, de tensionar, tá? Que a gente, muitas vezes, nessa indisposição desiste. E já pula para outro porque tem muita oportunidade. Cuidado com isso, tá? Então, defina quais são... O que é saudável para você, mas perceba que se é negativo a maioria do tempo, você precisa dar uma olhada aí, tá? E agora, aí depois tem várias perguntas, mas eu acho que elas se conectam. Que foi uma pessoa só que como podemos diferenciar paixão, apego e amor? Não importa. Vamos lá. Tenta assim. Vamos lá. Tem até um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, tá? No meu canal. Mas a minha percepção atual é a seguinte. O que é que eu tô sentindo pela pessoa? Paixão? Apego? Amor? Não tenta classificar isso. Tenta classificar o quê? O que em mim falta para que eu olhe para essa pessoa e a enxergue como um parceiro ou parceira em potencial? Essa é a questão básica. Por quê? Porque senão, mais uma vez, você vai se prender a conceitos e vai usar esses conceitos para tomar decisão, só que você nem sabe do que você está falando. Porque a gente muitas vezes não sabe definir amor, não sabe definir apego, não sabe definir isso. E eu não tô aqui querendo filosofar. Talvez eu faça uma live filosofando sobre essas coisas. E vai ser legal. Eu acho delicioso fazer isso, tá? Mas o objetivo desta live agora é falar da incompreensão. Então o que eu acredito é que você deva olhar para o que você tem em você e aí sim você observa com a pessoa. Por exemplo, eu sou muito carente, né? E aí você vira e mexe e fica se sentindo mal por você ser carente. Então talvez você olhe para alguém, aí você fale, puta, eu tô com essa pessoa porque eu tô carente. Tá, mas o que mais essa pessoa tem para me oferecer? Tá? Pensando assim. E aí você entende se isso pode ser, se naquela base pode ser construído um relacionamento mais sólido, né? Ou um sentimento mais sólido. Então, não é tanto o que eu sinto de apego, amor, É o que eu tenho em falta em mim e por que eu observo essa pessoa como um potencial, né? Então, por exemplo, se eu tô apaixonado, mas a pessoa é extremamente negativa, vai dar merda. Então, não importa se eu tô sentindo uma tremenda de uma paixão por essa pessoa, vai dar merda. E aí eu tenho que seguir o conselho de Lucrécio, né? Identificar as imperfeições para que eu me desconecte o mais rápido possível e essa pessoa não bagunce tanto a minha vida quanto ela poderia, né? E aí como fazer quando a paixão acabar, como manter a chama acesa, tudo se conecta, né? Sempre mantendo aquele gostinho de quero mais. Bom, isso aí também é outra coisa extremamente relativa, né? Porque imagine, como que eu te dou uma estratégia prática, por exemplo, a minha galera gosta muito de sair para dançar, né? E se eu falar, saia para dançar, é uma boa escolha, mas talvez seu namorado, sua namorada odeie isso. E talvez seja uma merda, porque talvez a pessoa não saiba lidar com o ciúme da dança. Então, não é esse o ponto. Agora, então qual é a questão? É um princípio. É simples. Não há nenhuma pessoa no mundo que seja tão perfeita que não exista a necessidade contínua de esforço para alimentar o relacionamento. Ou seja, não há ninguém que você vá se relacionar e que nunca mais você precise fazer nada e essa pessoa continuará te amando, tá? Nem a tua mãe, nem teu pai. Eles vão te odiar uma hora ou outra, tá? Então qual que é a questão básica? A questão básica é você olhar. Quando tiver muito morno, faça algo que não deixe de ser morno, né? E quando tiver muito quente, faça algo para ficar um pouco mais morno, né? Então, exemplo, você tá muito morno, vocês estão ficando muito tempo em casa. Saia, né? Ou vocês não estão se relacionando.
sei lá, busca alguma coisa lá atrás que fazia com que essa pessoa que você está se relacionando agora ficasse apaixonada ou apaixonado. Busca os detalhes, aplica, tenta, faz, experimenta, se frustra, ganha, sacou? Mas mexe. Então tá muito parada a água, mexe a água. Tá muito agitada a água, para. Essa questão, esse é o princípio. O problema é que a gente quer o segredo e não existe essa porra desse segredo. O que existe é viva, faça acontecer, se frustre, erre. Como por exemplo, aqui então querendo, eu falei de bastante coisa, então você não deve se apaixonar? Claro que você deve. Hora ou outra você vai se apaixonar pela pessoa errada e vai ser uma tremenda merda, mas você vai aprender pra caramba sobre você. A questão é, me apaixonei pela pessoa errada, mas eu aprendi com essa experiência. Não me apaixonei pela pessoa errada e me apaixonei de novo e me apaixonei de novo pelo mesmo tipo que sempre me causa sofrimento. Aí é burrice. Aí é não olhar pra vida com um olhar um pouco mais inteligente, né? Mas a questão básica do como manter a chama acesa, essa é a forma que eu pelo menos coloco. Ela começa a enfraquecer quando a gente começa a tomar aquilo como garantido. Então não tome como garantido e faça isso. Olha pro teu relacionamento. Tá fraco? Fortaleça. Tá forte demais? Dá uma enfraquecida. Basicamente é isso. Beleza? Puta, já tá muito longa. Eu vi que teve até algumas perguntas. Faz o seguinte, manda pra hashtag live do Brigato, né? Antes de eu fazer a live, né? Tem gente que falou, faz a live aí, depois eu pergunto. Não, é antes, tá? Porque depois que eu fiz a live, como que eu vou responder, né? E outra, né? Lives de perguntas específicas é o hashtag Burigato Responde, que você pode colocar na caixinha, tá? E aí tem que torcer para eu escolher tua pergunta lá, porque são muitas, né? Ou você entra pro portal e aí você tem uma comunidade exclusiva comigo e lá, como hoje, por exemplo, eu dei uma aula exclusiva com a pergunta de um assinante. Obviamente os benefícios que os assinantes têm e sempre a prioridade será deles, né? Isso é básico, tá? Então quero muito que você seja uma dessas pessoas prioritárias. As inscrições estão abertas hoje, depois se encerram e não sei quando volta, como volta. Então não pergunte-me isso. Se inscreva agora, teste por 7 dias. Se não gostar, site devolve o dinheiro. Mas eu sei que você vai gostar e vai continuar. Beleza? É isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.